o Trump tinha dado um prazo de 60 dias, era isso? E Israel ataca depois do prazo encerrar? Não, eles atacaram antes do prazo encerrar. O que era esse prazo? Era pra quê? Era um prazo para concluir as negociações, eu tô certo, é isso aí? Sim. Então, mas aí os iranianos, na verdade, foram traídos, né? No meio assim, foi analogicamente a mesma situação de Pearl Harbor. Os americanos estavam negociando com o Japão e os japoneses atacaram. Foi isso que aconteceu em Pearl Harbor? Eles estavam negociando? Estavam. Sim. Tinha negociações. Entre Japão e Estados Unidos. Então, Irã estava tranquilo porque estava negociando com tinha um os Estados Unidos. Domingo. Nossa. Anteontem. Israel aproveitou isso para pegar de surpresa? Sim. Foi surpresa para os iranianos, para os americanos não, né? Mas sabiam. Vocês imaginavam? Não pegou a gente de surpresa também? Assim, eu não tinha ideia, não imaginava. Não existia esse papo. Assim, não. Eu fui completamente... Assim, Vilela, você está assistindo? Tô. O fim de uma ordem internacional. Da antiga ordem. A ordem jurídica. Porque hoje em dia o país que quiser sair do tratado, ele sai, porque ninguém mais respeita. Quem é que vai negociar com os Estados Unidos hoje em dia? Se no meio da tua negociação você pode ser atacado. Então acabou. O pessoal fala, os Estados Unidos é democracia, mais ou menos, meu amigo. E isso, democracia não te dá chancela para matar os outros. Nós temos que lembrar que a democracia americana já soltou 2 bombas atômicas, matou 3 milhões de pessoas na Guerra do Vietnã. 600... Isso, né? Parece que a galera esquece isso daí, né? Exatamente. Democracia não é justificativa para você sair matando os outros. Né? 600 mil mortes no Iraque, por aí vai. Então, assim, a gente tem o mundo. Eu estava num jornal disso e estava falando isso. Que as pessoas são meio esquizofrênicas nesse ponto. Né? Porque eu sou um país democrático, então posso fazer o que eu quero? Não. Levar a democracia à força. Não, até porque não funcionou em lugar nenhum. Nunca vi um país se tornar democrático à força. Né? Então, assim, esse é o mundo que a gente está. Agora, eu acho que as pessoas, elas começam a acordar um pouco, né? Já não é mais aquela... Porque, Vilela, você para pensar uma coisa. Você tem quase 6 milhões de inscritos, né? Isso é dar voz para todo mundo. Então, isso é disruptivo. Porque antes de programas como o seu, só tinha voz algumas pessoas, uma parte do pensamento. A gente é meio disruptivo nas análises militares porque a gente pega coisa que aqui no Brasil você não vê. Eu falo sempre que a análise militar no Brasil é manual da OTAN. A gente não faz isso. A gente critica, a gente desce além, por aí vai. Então, acho que, de uma certa forma, isso muda a cabeça das pessoas, né? O cara sai... O blog dele já está sendo usado por exércitos sul-americanos, né? Então acho que as pessoas começam a mudar a visão de mundo. E aí, vamos então colocar cronologicamente o que aconteceu. O que aconteceu naquela primeira noite que Israel ataca? Foi sexta, sábado, foi domingo? Dia 12 para 13, né? Foi 12 para 13. É quinta para sexta, né? Quinta para 13. Que é o feriado, a sexta para o muçulmano é o domingo nosso, né? E aí? Israel atacou, bombardeou... O quê? Na verdade, foi uma operação aérea, que envolveu aviação, partindo de bases de Israel e dizem do Chipre. Né, que é uma ilha ali no... Aparece o Chipre aí? Ali, ó, tá vendo? Ó, em cima da... sei. Chipre, partindo do Chipre. E teve em conjunto com operações dentro do Irã também. Terrestre? Operações terrestres com drones que eles já tinham infiltrado previamente. Operação de sabotagem. Operação de sabotagem. Que foi uma operação mais ou menos como aquela que a Ucrânia fez na Rússia, que os drones saíam de caminhões e atacaram. Foi alguma coisa mais ou menos similar a isso. Eram caminhões, os drones saíam dos caminhões e... Então Israel já estava planejando isso há um tempo. Isso já vinha sendo planejado há bastante tempo. Tem agentes que foram capturados ali, que eles falam que eles estavam sendo treinados há 10 anos. O quê? Cara, você vê isso? Isso é uma operação de anos. Israel tem uma infiltração de inteligência, né, de espionagem, né, muito grande. É o caso dos celular que explodiram os pagers, né? Exatamente, eles têm uma infiltração muito grande no Irã. E esse ataque, então, a princípio era para detonar o plano de construção de bomba nuclear. É o que eles alegam, né? É o que eles alegam. Que alvos foram escolhidos? Eles atacaram alguns reatores, né? Atacaram ali instalações nucleares.
e decapitação, né? De lideranças. Lideranças E cientistas nucleares e lideranças E a defesa militares. aérea também. E a defesa aérea. Como que se faz com a defesa aérea? É em solo? Você derruba, você ataca os lugares onde Provavelmente ficam? jameamento, você utiliza ela fica... As comunicações e deteção por radar. E aí ela fica vulnerável a um ataque. Podem ter usado, a defesa aérea, eles podem ter usado ataques cibernéticos para colocar o sistema em baixa. Tá. Aquilo que não entrou em baixa, eles podem ter jameado. Com o jameamento, você emite um sinal rádio muito forte. Então você nem consegue falar e o radar não consegue detecção. E outra coisa também, provavelmente eles usaram drones para atacar alguns radares aí, né? E alguns sítios. Mas não teve combate aeronave com aeronave? Não teve isso? Não, porque a defesa aérea do Irã nem conseguiu saber o que estava acontecendo, né? Não teve tempo. Foi pega de surpresa. Foi pega de surpresa. Isso de quinta para sexta. E a resposta do Irã, qual foi? Aí a resposta do Irã, eles começaram a lançar mísseis, né? As barragens de mísseis. No primeiro dia eles lançaram quanto? 200 mísseis? 200 mísseis. 200 e 300 mísseis. Aí Israel disse que o Irã está atacando áreas residenciais e tal. Os dois fazem isso. Os dois fazem isso. E uma coisa que eu vi muita gente perguntando nas redes sociais, e eu também tenho essa dúvida. Por que assim, um ataca, o outro espera, o outro ataca? Por que não é em conjunto? O Irã tá me atacando, o Israel contra-ataca ao mesmo tempo. Por que se espera um atacar e depois vem o contra-ataque dos dois lados? Parece que é isso, ou não tem a ver? Algumas coisas são simultâneas. Não parece isso? Que um ataca, o outro se programa... como dá a entender, isso, né? que é isso. Eu não sei se é necessariamente isso. Mas hoje em dia você perdeu a noção de timing, né? Porque o cara te manda um vídeo, você não sabe que hora que foi gravado. Exatamente. E lá 6 horas à frente. 6 horas. Agora lá é dia já, né? Ou de manhã. Não, ainda não, deve né? ser, que horas são? Umas 7h30 agora? São 8 horas 8 agora. horas. Deve ser Às 2 horas da madrugada. 2, 3 horas da manhã. Tá. Mas assim, o Israel faz o ataque, aí o Irã retaliou, porque houveram alertas ali, tanto de Israel quanto dos Estados Unidos, para que o Irã não retaliasse. Não retalia. Mas é impossível, né? Os caras têm uma pressão. Mas aí eles atacam, aí Israel ataca de novo, mas todos os ataques de Israel, essa operação já estava planejada, eles já sabiam de antemão que ia ter que eles iriam fazer. A retaliação. E a gente viu muitas cenas muitas cenas, não sei se são dos mesmos mísseis, mas atingindo Tel Aviv, né? Sim. Que era uma coisa que a gente não via, né? Tel Aviv, Haifa. Desde acho que a Guerra do Golfo, que a gente não via ataques tão pesados assim. Teve a True Promise 2 do Irã, mas foi mais demonstrativo, né? Sim. Promessa verdadeira do Irã em outubro do ano passado, mas foi mais demonstrativa. Essa agora foi mais pesado. O Irã já não está mais... Eles não estão tendo assim muito critério para escolha de alvos, não. Como funciona? Eles lançam tudo no mesmo lugar ou eles abrem o leque para vários pontos e várias cidades? Pelo que eu vi dos ataques do Irã, eles estão concentrados ao redor de Haifa, Dá uma olhada. que é no norte ali. Agora abri o mapa de Israel. Que é ao redor de Haifa, que é uma cidade grande iraniana, e ao redor de Tel Aviv. Israelense, perdão. E ao redor de Tel Aviv. Mas é onde estão, por exemplo, eles atacaram um instituto, como é que chama? O Weizmann, que é um instituto de pesquisas lá enfim, militar, de guerras nucleares de Israel. Atacaram instalações também, disse que atingiram, que destruíram a sede do Mossad em Tel Aviv. Se é verdade ou não tenho como saber. Então, mas é que o território de Israel é muito menor, né? Exatamente. Então, assim, a coisa acaba ficando muito mais concentrada do que no Irã. Embora no Irã também é tudo muito mais concentrado no norte e no oeste do Irã, né? Sim. Olha lá. Haifa fica ali em cima, tá vendo? Haifa, o principal porto deles do Mediterrâneo, né? E vocês acham que Israel foi pega de surpresa em relação a isso? Ou eles esperavam já que alguns mísseis iam atravessar o Iron Dome mesmo? É comum isso? Eu acho que a intensidade não era esperada. Não? Não, a intensidade foi muito grande. Porque a história, vamos ser sinceros, né, Vilela? E aí o Albert complementa aí. O pessoal
tem mania de dizer que a defesa de Israel é o Iron Dome. Não é só o Iron Dome, são vários subsistemas. Ah, é? Você tem o Iron Dome, você tem o David Sling, agora entrou o Viga de Ferro, tinha o Patriot. Putz, vocês podiam explicar isso pra mim? Arrow. O Arrow também. O Iron Dome é um de interceptação de mísseis, ou não? É de defesa antiaérea. Defesa aérea. Ele pode interceptar mísseis ou aeronaves. Ele é ligado, tá vindo um míssil, ele é acionado e ele solta algumas coisas para explodirem perto do míssil. Uma bateria, assim, ela é básica, assim, grosso modo, porque depende do sistema e tal, mas grosso modo você tem... É isso ou não? Isso é o lançador. Do Iron Dome. Pô, eu não sei se esse é o Iron Dome, mas poderia ser. É o container dele ali. Ser. É parecido com o que poderia ser, tá? Exatamente. Aí sai esse foguetinho. Mas você tá vendo que tem ali, atrás dele ali, tá vendo que tem uma antena de radar ali? Atrás dele tem uma outra viatura, um outro veículo. O Homer podia ter pego uma foto pior também, né? Não tem muitas fotos quase melhores. Minecraft que você colocou aí. Tem uma antena lá. Ele é basicamente uma antena de radar, um caminhão que tem uma antena de radar, uma outra viatura que tem o lançador dos mísseis e tem viaturas que são de como é que chama? Comando, né? De comando. Comando deve ter uma viatura meteorológica também, normalmente dependendo do sistema. E eles também podem trabalhar interligados com estações de radar em terra, que transmitem informações para ele. Ou podem trabalhar interligados com aeronaves também, hoje você tem link de dados, você passa qualquer coisa, né? Por aeronave, Exatamente. E aí você tem você tem sistemas antiaéreos que são de curto alcance. O Iron Dome, acho que ele é de curto alcance, ele é de alcance mais curto. Aí você tem outros de médio alcance e você tem os de longo alcance. Israel tem todos esses sistemas. Porque ele funciona em camada, né? Vamos supor o seguinte, você está aqui no teu condomínio. Tá. Tem o guarda lá na frente. Guarita, né? Aliás, preciso mandar um abraço pro Bento da Guarita aí. Eu tava chegando lá agora, me reconheceu aí. Então, Legal, Bento, um grande abraço pra você, um bom serviço, tá, camarada? E não esquece de curtir, comentar aqui no canal do Vilela, lá no Arte da Guerra. Mas olha só, você tem o guarda lá, né? Certo. Aí você tem... O cara conseguiu passar por lá. Passou por lá. Mas aí tem bandido. Exatamente, tem a Fabi aqui. Aí tem a equipe aqui. Tem um segurança armado aqui. Exatamente. Fortemente armado. Agente do Mossad. Gigante. Armado com jujubas. Aí o que acontece? Se você furar as camadas... Né, chega uma hora... Porque o Vilela, o problema é o seguinte, você começa a jogar alvos vetores mais baratos. Você joga um drone não é tão caro. Mas aquilo vai excitar o sistema do mesmo jeito. Você vai disparar um míssil. Você joga um enxame de drone, já acabou. Quanto que tem num container desse? Tem uns 9, 16, sei lá. Chega uma hora que você fica sem defesa. Eu vi um boato hoje no Telegram, não sei se você viu. Parece que Israel tem defesa para mais 12 dias. Cara... É possível. Porque assim, o que acontece? É caríssimo isso, né? Imagina $50 mil cada míssil. Cada míssil. O Irã disparando foguetes, Israel aqui, o Iron Dome, vou chamar de Iron Dome de forma genérica, tá disparando mísseis também, para interceptar os mísseis do outro. No final das contas, por mais tecnologia que você tenha em qualquer dos lados, a coisa vai se resumir a quem tem mais foguetes para soltar e quem consegue recompletar. Mais rápido. Se resume a isso. E há dois anos atrás, quando teve aquela questão do Hamas com Israel, que o Hamas começou a atacar Israel, eles lançaram na época 2 ou 4 mil foguetes, eu não me lembro. Foi por aí. Hamas é a Jihad Palestina. Alguns milhares de foguetes que eles lançaram em Israel. Aquilo durou acho que 2 semanas, mais ou menos. Foi maio de 2023 ou 2022. Por aí. Eu sei que nós tivemos um trabalho tremendo. Ficamos um monte de dia sem dormir para variar. Quando terminaram aquelas 2 semanas... Na semana seguinte, o ministro da Defesa de Israel estava nos Estados Unidos lá para conseguir um financiamento de $1 bilhão para recompletar o Iron Dome. O negócio é feio, cara. Espero que bate. Mas aqueles eram foguetes menos letais do que esses. Menos letais do que esse, mas ele vai cair, vai explodir do mesmo jeito. Vai causar estrago. E a gente viu umas cenas... Eu sei que é meio bizarro que eu vou falar, até bonitas, né? De algumas explosões em cima da estratosfera. É quando ele atinge um... Mas isso é um outro tipo de Iron Dome? É uma outra defesa que completa essa? Não, é um míssil antiaéreo atingindo um míssil que está chegando. Ah, é? Ou eu não sei, o iraniano acho que tem aqueles decoys, né? Pode ser também. Que é? Decoy é o seguinte, quando você solta o míssil, ele dispara uma série de iscas,
junto com ele. E essas iscas excitam o sistema do mesmo jeito. Putz, é pra enganar o sistema. É lógico, você usa a isca aí exatamente para você desperdiçar munição nela. Então, assim... O que é isso? Isso é o Iron Dome funcionando. Essas linhas são destroços. Essas linhas são os foguetes, os foguetes interceptadores. E muita coisa que a gente vê caindo do céu é destroço, não é o míssil, né? Que a gente vê caindo. Geralmente, quando o míssil cai, você vê o rastro de fogo, né? Mas quando ele explode, quando ele acerta explode, geralmente você vê uma bola, cai um pouco de fogo e logo desaparece. Entendi. Logo some. Mas e quando atinge... A gente viu um atingindo o alvo, parece que ele acelera quando tá mais perto do solo, ou era um tipo que é supersônico e o outro não é? Existe essa diferenciação? Você viu a diferença de velocidade de um que atinge... Mas aí eu acho que deve ser o tipo específico de míssil. Nessa altura aí, ele não vai fazer uma aceleração a mais. Não, né? Ele já tá no... Já tá na mesma velocidade. E eles são supersônicos, esses que são lançados? Tem dizem que o Irã tá usando supersônico e hipersônico, também. Né? Hipersônico. Eles têm falado muito de supersônico. O Irã tem hipersônicos também. Parece... Tudo tem a ver com velocidade. Porque o hipersônico é muito difícil detectar ele. E estão falando que é de 10 a 15 minutos de impacto desde que ele é lançado. Dependendo da velocidade do míssil. E da onde lançaram. É muito rápido, né? Porque um míssil hipersônico, considera-se hipersônico um míssil que voa acima de 5 vezes a velocidade do som. A velocidade do som 5. É Mach 5, é 1.200, 1.300 km por hora. Do mar é isso, 1.200. Então, seria um míssil que viaja a 5, 6 mil km por hora. Se considera hipersônico. Existem mísseis da Rússia, por exemplo, que viajam bem mais do que isso. Então, um ataque de mísseis hipersônicos é muito difícil de ser combatido. De ser combatido. Porque é muito rápido. Quando você percebe, você tem minutos ou segundos para reagir. Qual equipamento que detecta os mísseis? É um radar especial? O que... Você tem radar, você tem satélite. Satélite também, né? Satélite, o pessoal levanta muita coisa por satélite também. Mas, assim, o que acontece, Vilela? Quando você projetou a Iron Dome, o que você tinha ali? Não vou falar nem do Arrow e outros subsistemas aí. Quando você projetou a Iron Dome, o que você tinha? O Hezbollah, com lançadores soviéticos, o BM-21 Grad, que é um foguete, né? O 21 Grad é um derivativo do Katyusha. É um bom foguete? Mas não é uma coisa assim do outro mundo. Então, você dimensionou a defesa para aquela ameaça. A realidade das ameaças hoje é completamente diferente. O mundo mudou, a guerra mudou e muita gente não quer aceitar isso. A guerra mudou, né? Você tem ameaças aí, por exemplo, esses mísseis hipersônicos. Você vai ter que mudar completamente os algoritmos de busca dos radares, né? A capacidade de detecção desses radares aí, a própria defesa aérea, ela vai ter que ter um tempo de resposta redimensionado. Nós estamos diante de uma revolução tecnológica aí no armamento. Então, assim, por mais que... Eu acho que a defesa que Israel tem é melhor que nenhuma. Claro. Lógico, é melhor que nenhuma. Mas ela não é infalível. E não dá adaptada para os novos... Não tá. Eu acho que ninguém mais vai estar. Acho que a gente vai chegar num ponto hoje que se um país decidir destruir um alvo, ele consegue. De um jeito ou de outro, né? De um jeito ou por drone, ou com míssil... Porque você tem a saturação, não tem o que aguenta ali. Você não vê esse negócio da Ucrânia. A Rússia usa-se uma quantidade de drones e de mísseis enormes. Então, você tem fábricas destruídas, você tem tudo, né? A preocupação, o que eu acho, né? Só para devolver para o Cabaé. O que eu acho que a preocupação dos Estados Unidos hoje é... assim, que vai chegar num ponto que Israel vai ficar tão saturado que não tem mais como se defender desses mísseis do Irã, né? E a vida do país vai parar, né, Vilela? A vida para, né? E aí cai naquilo que eu falei, quem é que tem mais míssil? Exatamente. Ninguém sabe quantos mísseis tem, mas ninguém sabe. Dizem que... Eu já ouvi que o Irã tem 2.000 mísseis, já ouvi que tem 3.000. A verdade ninguém sabe. Pode ser que tenha muito mais, pode ser que seja isso mesmo.